Gostaria de cumprimentá-los. Meu nome é Fabrício Fortuna, sou professor da graduação de Medicina da UX, pneumologista de formação, e nós vamos abordar na aula de farmacologia de hoje, do curso de graduação de Medicina, a farmacologia das doenças respiratórias. Tá? Vou focar principalmente nos aspectos práticos, o que torna a prescrição e seleção desses fármacos diferente do que aquilo que a gente costuma prescrever via oral e via parenteral. E ao longo dessa aula também vou focar muito no tratamento das doenças obstrutivas, que são as doenças que têm maior impacto para a prática do médico generalista, que são a asma e o DPOC. Então, o meu foco principal dessa aula vai ser em cima dessas duas condições. Eu sou clínico, né? Então a minha aula eu vou tentar passar para vocês aquilo que eu aprendi ao longo de 15 anos de prática e que eu acho que faz a diferença na prescrição desses medicamentos. Então vai ser uma aula eminentemente prática, onde eu vou abordar muita medicina baseada em evidência para essas condições. Então, aquela parte de efeitos colaterais, receptor, mecanismo de ação, isso vai ficar para que vocês revisem conjuntamente com essa aula no livro texto base da farmacologia, que é o Goodman e Gilman, né, que está disponível no nosso sistema de biblioteca da UX. Então, ao longo dessa nossa conversa, eu pretendo compreender os aspectos únicos da inaloterapia, revisar os aspectos farmacológicos e as indicações do emprego dos seguintes agentes. Vou falar um pouquinho de antitussígeno, vou falar muito de broncodilatadores, tanto os beta-agonistas quanto os anticolinérgicos. Vamos conversar sobre os inibidores da fosfodiesterase um pouquinho, nos deter um pouco mais nos corticosteroides inalatórios e também mencionar para vocês como que funcionam os antileucotrienos. Por que eu quero falar sobre tosse? Porque do ponto de vista epidemiológico e econômico, a tosse é um sintoma muito importante. É o sintoma respiratório mais comum, que causa milhares de consultas anualmente no mundo todo, com bilhões e bilhões gastos nas farmácias para tratamento. Né? A tosse ela deve ser entendida como um mecanismo de defesa. Okay? Então, idealmente, os médicos devem interferir na tosse com muita parcimônia. Os pacientes vão solicitar a vocês que aliviem e façam a tosse sumir. Isso é o desejo. Raramente isso é factível. Você tem que entender que quando você tem uma infecção respiratória aguda, como é o resfriado comum, por exemplo, você vai ter um período obrigatório entre 7 e 14 dias em que a tosse é o normal, é o esperado. Não existem trabalhos que demonstrem segurança em você suprimir completamente a tosse numa situação de infecção respiratória, e isso até do ponto de vista médico parece um contrassenso. Então, quando é que nós vamos prescrever, ou deveríamos prescrever antitussígenos? Quando a tosse for muito problemática, que você tiver excluído uma infecção mais grave, e eles devem ser sempre utilizados, como eu falei, com parcimônia. Ou seja, uma dose noturna, para o paciente conseguir melhorar um pouquinho a sua qualidade de sono. O CHEST acabou de lançar as suas diretrizes de tosse, que são divididas em capítulos específicos, e um desses capítulos é apenas sobre a tosse aguda associada com resfriado comum, que é o protótipo da infecção respiratória aguda. Okay? Eles avaliaram, através de uma busca sistemática da literatura, trabalhos científicos, ensaios clínicos, que tivessem analisado todas essas drogas aqui. Então nós temos aqui acetilcisteína, expectorantes, antihistamínicos isolados ou associados com expectorantes, com supressores da tosse, descongestionantes nasais, corticosteroides nasais, brometo de pratópio, anti-inflamatórios, aquelas famosas combinações over the counter, né, que é direto no balcão da farmácia,
E também tratamentos não farmacológicos, não tenho a menor ideia do que é o Netipot, mas o Vic Vaporup, mel, as pastilhas para tosse, gelatina, uma canjinha. E depois de procurar buscar sistematicamente ensaios clínicos na literatura sobre esses tratamentos, a triste conclusão dele é que, do ponto de vista técnico, nós não temos força, razão científica para recomendar qualquer um deles. Então vejam só o drama dos médicos, simplesmente o sintoma mais comum da humanidade, onde qualquer posto de saúde que você for trabalhar, emergência, plano de atendimento que você for trabalhar, consultório, sempre vai ter alguém te perguntando o que eu faço com a minha tosse. E nós não temos nenhum tratamento cientificamente comprovado para recomendar quando isso for por resfriado como tosse aguda. Então o que eu vou passar para vocês? Que vocês evitem tudo isso aqui que faz mal, principalmente anti-inflamatório. É muito comum eu ver prescrição de anti-inflamatório como nimesulide, ou cetoprofeno, ou diclofenaco para aliviar a tosse do resfriado comum. Não funciona e é perigoso, ok? Aqueles que me parecem ter melhor eficácia no dia a dia são aqueles que sedam o vago, como os antihistamínicos de primeira geração, né, a dexclorfeniramina, a bromfeniramina, né, em uso isolado ou associado com algum descongestionante sistêmico para aliviar o sintoma da obstrução nasal. Então, utilizados em mínimas doses necessárias para providenciar um pouquinho melhor de bem-estar, porque além de sedar a tosse, eles sedam o paciente. Tá? Por que os de nova geração não funcionam? Porque os de nova geração, justamente porque se buscou o refinamento para não ter a sedação, o que significa? Menos atividade anticolinérgica. Os antihistamínicos, eles sedam a tosse justamente pelo efeito anticolinérgico, não, que era indesejável para alergia, mas para utilizar como antitussígeno é justamente isso que funciona. Então, eles são drogas que você tem que avisar o paciente que vai dirigir, que não pode beber álcool, prestar atenção com ferramentas perigosas ou trabalhos perigosos, porque eles causam sonolência, né? Existem vários supressores da tosse. Um deles é a levodoropropizina, que parece ser aquela droga que tem o maior número de evidência científica, e que também pode ser explorada, então, na forma de xarope em pequenas doses para aliviar a tosse. Tá? De resto, o que vocês estão vendo aqui, nada realmente me parece muito interessante para você prescrever. Né? Principalmente os mucolíticos, né? Os chamados expectorantes. A ideia, a noção de que você desse uma droga que fosse fazer com que o muco, que o catarro fluidificasse e que isso ajudasse a resolver ou melhorasse mais rápido uma infecção respiratória, essa ideia não tem nenhum respaldo científico. Então, a prescrição de expectorantes, ela, a meu ver, ela não deveria ser buscada dentro da farmacologia das doenças das vias aéreas. Na sequência, vou tentar mostrar aqui para vocês o que faz a terapia inalatória única. Tá? Aqui a gente tem, então, um dispositivo usual, que é um meter dose inhaler, que eu posso chamar de spray para simplificar, mas que o nome técnico é nebulímetro dosimetrado. Essa é a tradução do MDI. Então, o indivíduo vai inalar a dose, que é bem ajustadinha desses meter dose inhalers, e 10 a 20% da dose vai ser inalada e vai acabar se depositando nos pulmões, que é o que a gente quer, o que a gente deseja, é o que vai ter o benefício farmacológico para esse indivíduo. 80 a 90%, dependendo das características aerodinâmicas da droga e da técnica do paciente. É por isso que na farmacologia inalatória é muito importante que a gente oriente os pacientes adequadamente no uso dos dispositivos. Vai acabar sendo deglutido com a saliva, vai ser absorvido no trato gastrointestinal, vai ter metabolismo de primeira passagem e é essa fração da droga que vai ter os efeitos colaterais. Então o segredo todo buscado tanto pela indústria que desenvolve dispositivos diferentes, quanto pelo médico que tem que selecionar adequadamente o dispositivo adequado para o seu paciente e ensiná-lo adequadamente a utilizá-lo,
é aumentar ao máximo possível a fração que é inalada e reduzir o máximo possível a fração que é deglutida. Isso aumenta muito a eficácia clínica, a janela terapêutica, no tratamento das doenças respiratórias. Tá? Então, há muito tempo já se aprendeu isso. Aqui a gente está vendo fotos de medicamentos que eram utilizados há mais de 200 anos atrás. Aqui vocês estão vendo a bisavó dos beta-agonistas atuais, que era a adrenalina. Né? Você pegava o frasquinho de adrenalina, com esse conta-gotas você pingava as gotinhas aqui nesse aspersor, e aí apertando a perinha você aerosolizava aquela adrenalina para ajudar na crise de broncoespasmo, na crise de asma. Né? Então essa é a bisavó dos beta-agonistas. E aqui a gente está vendo, sim, eu acho muito engraçado isso, né? Os cigarros para asma. Eram plantas, medicamentos herbais, né? E foi-se estudar isso, e a partir daqui que se descobriram que essas plantas tinham já os bisavós dos anticolinérgicos atuais. Então aqui os pacientes já, 150, 200 anos atrás, já tratavam suas doenças obstrutivas crônicas das vias aéreas com inaloterapia. Então, vamos passar rapidamente para os dispositivos, tipos de dispositivos para administrar as drogas. Okay? Já toquei na questão do nebulímetro dosimetrado, spray. Uma forma muito comum ainda de utilizar a medicação inalatória são os nebulizadores. Tá? Aqui vocês estão vendo o nebulizador mais antigo, mais arcaico, que é o nebulizador a jato. Ainda é o mais comum que a gente vê no dia a dia. Uma evolução dele, que é o nebulizador ultrassônico. Qual que é a diferença entre esses dois? Os nebulizadores, então, eles são ligados na corrente elétrica. No nebulizador a jato, que é o mais simples dele, você tem um compressor de ar elétrico. Você vai colocar aqui a dose da medicação em gotas, misturada com alguma quantidade de um diluente, normalmente água destilada ou soro fisiológico. E aqui no meio vocês veem essa peça central. Quando o jato vem para cá de ar comprimido, ele vai pegar e vai transformar aquele líquido em pequenas gotículas, né, por força mecânica mesmo. E essas gotículas vão ser inaladas pela boca e pelo nariz do paciente durante o tempo que for. Então, normalmente 3 a 5 ml de solução, que é o usual da gente prescrever, devem durar entre 5 a 10 minutos de nebulização. Tá? Qual que é o problema? Dependendo de modificações no compressor e no tamanho, etc e tal, do plástico, do tubo, nós vamos ter diferentes jatos de pressão. Então você nunca sabe realmente no nebulizador a jato qual que é o tamanho da gotícula que você está administrando. Mas qual que é a importância do tamanho da gotícula? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O tamanho da partícula vai nos dizer mais ou menos qual que é a fração que vai ficar na boca e qual que é a fração que vai ser inalada. Para passar por todo esse caminho aqui sem bater em nenhum ponto, a partícula deve ter entre 1 micrômetro e 5 micrômetros. Tá? É por isso que nós temos a via aérea toda torta assim, tá? Porque isso é um mecanismo de defesa que é chamado de filtração aerodinâmica. Então, tudo que é sujeira, tudo que é grande, automaticamente vai bater ao fazer a curva e o nosso sistema de limpeza mucociliar vai levar isso para cima de novo. Só que quando a gente está administrando fármaco, a gente não quer isso. A gente quer que a partícula chegue até a via aérea distal, que é onde interessa o nosso efeito farmacológico. Então a gente quer justamente que a droga fuja da filtração aerodinâmica. Por isso que a partícula tem que ter entre 1 e 5 micrômetros. Agora, de cada dispositivo que eu vou mostrar para vocês agora, a fração de partícula entre 1 e 5 micrômetros vai mudar bastante. E sem dúvida ela é absolutamente imprevisível nos nebulizadores a jato. Por isso, né, para tentar
melhorar essa característica, surgiram os nebulizadores ultrassônicos. Né? Em vez de utilizar o jato, eles usam um cristal piezoelétrico. Esse cristal, quando você aplica a corrente elétrica, ele vibra numa velocidade muito alta. É o mesmo princípio utilizado nas máquinas de ultrassonografia, né, de ecografia, nos aparelhos de ecografia. E ele vai vibrar, e é esse cristal vibrando que vai cisalhar as partículas de água e transformá-las em pequenas partículas. Então, o nebulizador ultrassônico, pelos princípios físicos que sustentam o seu funcionamento, ele cria uma fração mais estável, mais conhecida, mais exata, esse é o termo que eu estou procurando, de tamanho de partícula. Né? Com isso, favorecendo então a prescrição adequada de drogas pela via nebulizadora. Essa evolução, isso aqui, eu não conheço especificamente esse dispositivo, ele tem sido relatado na literatura para uso específico com algumas drogas, principalmente antibiótico terapia. Então ele usa o princípio de tela vibratória. É uma telinha lá dentro que vibra numa velocidade muito alta também, uma frequência muito alta, e é isso que vai particularizar a solução. Né? Esses nebulizadores mais modernos, eles também têm uma melhoria técnica que é a atuação apenas na inspiração. Então, você coloca essa peça na boca e ele vai liberar a droga apenas quando você inspirar. Né? Existe um sensor de pressão aqui e ele vai liberar a droga apenas quando você inspirar. Então, são inovações técnicas que podem fazer que o estado atual de recomendação de um nebulizador melhore bastante. Via de regra, o nebulizador ele não é portátil, ele demanda energia elétrica, ele demanda tempo, né? Você precisa no mínimo de uns 5 a 10 minutos para preparar a solução e mais 5 a 10 minutos para administrar a droga. Então são métodos muito inconvenientes, caros, pouco práticos de você administrar. Qual que é a vantagem do nebulizador? O nebulizador ele não precisa de coordenação motora nenhuma e ele é mais fácil para as pessoas que têm uma capacidade cognitiva mais limitada. Além disso, quando, por exemplo, nos hospitais ou emergências, você não tem mais condição de ter um aparelho, um inalador para cada paciente, eles ainda são muito utilizados para fazer inaloterapia nas doenças agudas. Né? Mas, via de regra, dentro daqueles princípios do tamanho de partícula, esses mais antigos, que a gente ainda vê bastante na prática, são bastante ineficientes e imprecisos. Aqui a gente tem, então, o que eu consideraria o protótipo de dispositivo para farmacoterapia inalatória, que é o nebulímetro dosimetrado ou spray. Vocês estão vendo nesse raio-x o dispositivo, que ele basicamente é construído com uma capa plástica externa e o canister, que a gente chama, esse barrilzinho aqui, que fica ao contrário, com uma válvula de atuação. Então, quando você comprime o canister, a válvula vai abrir, liberando uma dose que é bastante precisa, bastante conhecida da droga a ser utilizada, ok? Ele vem com um propelente aqui dentro, que costumava ser CFC antigamente, mas aí com a questão ecológica da destruição da barreira de ozônio, hoje em dia, então, a gente usa hidrofluoroalcano como propelente, e aqui estudos mostrando que o hidrofluoroalcano é tão eficaz quanto ou até melhor do que o antigo CFC, ok? Então, esse é o design do nebulímetro dosimetrado. Utilizá-lo direto na boca, sem um espaçador, é muito difícil. Adultos jovens conseguem fazer isso, mas você tem que estar revisando a técnica a toda consulta, né, por pelo menos um ano, até você ver que uns 70% dos adultos vão conseguir utilizar isso adequadamente. Né? A técnica correta para ensinar sem o espaçador é manter o dispositivo mais ou menos a uns 2 ou 3 dedos da boca, exalar e ao acionar o dispositivo já imediatamente começar a inspirar. Né? Então a gente não ensina para os pacientes a colocar dentro da boca. Por quê? Porque esse jato ele sai daqui com bastante pressão
e ele vai pegar e vai entrar na faringe, né, e vai grudar na parede posterior da faringe por causa da pressão. Então, ele precisa ter um espaço para desacelerar, para você conseguir aproveitar a droga que está saindo em jato. Por isso que foi inventado, então, o espaçador. São dispositivos relativamente simples, uma antecâmara de acrílico plástico, tá? Com um encaixe que serve para todos os modelos de spray, é um encaixe universal. E aqui para você conseguir colocar na boca, como a menininha está fazendo aqui, vejam que aí você tem um espaço para a droga desacelerar. As partículas pesadas, elas caem aqui dentro. Então, aquilo que ia ficar na boca do paciente ia ser deglutido e ia causar os efeitos colaterais, acaba ficando retido dentro desse espaçador. E você consegue, então, aspirar apenas aqueles 10, 20, 30% de partícula que tem aquele tamanho aerodinâmico entre 1 a 5 micrômetros e que é o que realmente você precisa. Então, via de regra, de forma geral, os espaçadores, eles diminuem a necessidade de coordenação, né, de sincronização entre o acionamento e a inspiração, diminuem a perda da droga para o ambiente, diminuem a deposição oral e a fração deglutida com efeitos colaterais da droga, então eles aumentam a segurança, tá? São realmente um dispositivo muito interessante, né? Quando você associa o espaçador ao seu spray, você aumenta a eficiência, a fração efetivamente, farmacologicamente eficaz da droga que chega nas pequenas vias aéreas. Vou passar para vocês um vídeo aqui, vou ficar quietinho um pouco. É um vídeo que é do Canadá, né, da Associação de Pneumologistas do Canadá, que vai mostrar como é que deve ser utilizado o spray com o espaçador. Remove the caps from both the inhaler and the spacer. Shake the inhaler. Insert the inhaler into the spacer. Breathe out. Seal your lips around the spacer mouthpiece. Press the inhaler down once and breathe in slowly and deeply. If you hear a whistle, you're breathing in too fast. Remove the spacer and hold your breath for 5 to 10 seconds. Breathe out. If another puff is required, wait at least 30 to 60 seconds and repeat all these steps. Replace the caps and then rinse your mouth with water. Please note, if you are unable to hold your breath, take 6 normal breaths instead. É importante frisar que essa parte de ensinar o paciente a usar os dispositivos é o que é mais importante dentro de uma consulta de farmacoterapia inalatória, né? Você tem que ter um tempo de consulta dedicado para isso. Primeira vez que prescreveu, pede para o paciente voltar na segunda consulta, trazer o seu dispositivo, tira as dúvidas. Não adianta você achar que é só prescrever e o paciente vai usar direito. Essa é a maior causa de falta de adesão. E quando a gente está falando em sucesso de tratamento de asma e DPOC, a adesão é o que importa. A doença crônica, a adesão é o que importa. Então o paciente ele tem que gostar daquilo que ele está usando, ele tem que se sentir confortável com aquilo. Aquilo não pode ser difícil para ele, não pode ser chato para ele. E como qualquer coisa na vida também não pode ser caro. Então, grande parte do sucesso da terapia inalatória é escolher o dispositivo adequado para cada paciente e ensinar o paciente a se sentir confortável com aquele dispositivo, trocando nos casos em que houver necessidade. Ok? Moving forward, terapia inalatória, inaladores de pó seco.
Então, o que é isso? Isso é uma outra forma de inaloterapia que começou a ser incorporada na prática clínica, foi desenvolvida ali no final dos anos 80, início dos anos 90. Existem vários modelos, tá? Esse aqui foi o primeiro deles, que é o Aerolizer. Esse aqui é desenvolvido pela Novartis. Existem vários semelhantes a esse que usam o mesmo princípio. Você vai pegar uma cápsula com o pó seco e vai colocar aqui dentro do dispositivo, vai fechar esse dispositivo, vai furar a cápsula através desses botões aqui, dar uma sacudida, instruir o paciente a expirar e inalar profundamente, continuamente, da mesma forma como se estivesse usando um espaçador. Tá? Qual que é a diferença? Não precisa sincronizar, porque é o próprio fluxo aéreo do paciente que vai pegar e vai sugar o pó seco daqui. Terminou, abre, tira a cápsula vazia e joga fora. Tá? Você tem N formas, N drogas que podem ser utilizadas aqui, beta-agonista, anticolinérgico, corticoide, eles hoje são combinados no mesmo dispositivo, então não tem uma droga específica que vai ser utilizada aqui. Assim como o spray é um dispositivo para você poder utilizar. A vantagem desses dispositivos que você precisa manipular a cápsula e colocar aqui dentro é que eles são relativamente baratos. Né? Via de regra, todos os dispositivos de pó seco você precisa ter algum fluxo mínimo ali entre 30 e 40 litros por segundo para conseguir utilizá-los. Então, pacientes que têm uma doença muito avançada, com um fluxo muito comprometido, podem não conseguir gerar fluxo suficiente para utilizá-los de forma correta. Isso tem que ser pensado, né? Doença muito grave, muito avançada. Esses dois dispositivos, aliás, esses 3 dispositivos aqui, você não manipula a cápsula em nenhum momento. A medicação já vem dentro do dispositivo, tá? Então aqui a gente tem o Discus, o Ellipta e esse aqui é o Turbohaler, tá? Eu tenho um xerox dele aqui para você entender que a cápsula a droga fica aqui dentro. Aqui no Turbohaler fica em pequenas cápsulas aqui. E essa droga vai ser liberada quando você girar um mecanismo, tá? Então, no caso de discos, você tem uma alavanca aqui que libera a droga. No caso do Turbohaler, você tem a base que vai girar. E no caso do Ellipta é mais fácil, aí você vai simplesmente abrir, orientar o paciente aqui. Esse aqui já traz um contador de doses que é bastante grande, com números bem legíveis, o que facilita bastante. Aqui os números são mais pequenininhos, o Turbohaler é mais pequenininho ainda. Né? Então, conforme esses dispositivos estão evoluindo, vocês veem que eles progressivamente vão tentando resolver, facilitar a vida para o paciente. Os dispositivos de pó seco, eles são muito interessantes, no sentido que eles são relativamente portáteis, não precisa de sincronia. Alguns deles não são caros, outros são um pouco mais caros, né, como é o caso do Ellipta, que é mais moderno, mais carinho. Né? Só que se você tem alguma dificuldade cognitiva, eles podem ser um problema. Então, cada dispositivo tem os seus... Você tem que aprender como é que usa e tem que ensinar como é que o paciente... Alguns pacientes você está ali, você percebe na hora que ele olha para aquele e diz, bah, não vou saber fazer. Não vou saber fazer. Então, tem que estar muito atento para essas particularidades. Esse aqui é o Respimat. É um dispositivo patenteado pela Behringer, que utiliza um canister que é inserido aqui. Ele tem um sistema de acionamento que é girando essa parte de acrílico aqui e um botão com uma névoa com micropartículas. Né? Teoricamente, do ponto de vista técnico, ele é muito interessante. A dose do medicamento pode ser reduzida bastante quando você passou de um pó seco desse para um Respimat. Porém, isso vem com um custo agregado, né, que às vezes torna para a maioria dos pacientes com condições econômicas mais baixas que seja proibitivo. Então, você tem que levar custo em consideração também quando for prescrever um dispositivo inalatório, não apenas eficácia. Do ponto de vista técnico, existe alguma diferença de eficácia? Cada fabricante vai dizer, olha, o meu dispositivo é melhor, o meu deposita mais droga, etc.
Mas assim, linha de base. Não tem nenhuma diferença de eficácia clinicamente detectável com qualquer um desses dispositivos aqui. Tá? Então, não é porque meu paciente usa um turbo-haler que ele vai estar melhor ou pior que se ele usar um Respimate, ou se eu tiver que usar um Aerolyzer, não é que eu vou ser melhor ou pior se eu tiver que usar um Discos. Então, o mais importante é, de novo, educação na utilização do dispositivo. Para resumir, esse artigo eu coloquei no final na bibliografia e também vou deixar ele lá no ambiente virtual de aprendizagem, na serva de disciplina, para vocês poderem ler, ok? Spray. Rápido, compacto, portátil, é o mais barato de todos, não precisa preparar a medicação e tu pode usar até em paciente que está em ventilação mecânica. Problema, é o mais difícil de usar de todos. Tá? Você tem que ter sincronia, coordenação motora, prender, e se for utilizado sem espaçador, tem muita deposição orofaríngea da medicação. Esse aqui não tem no Brasil, que é o spray sincronizado por inspiração. A gente não tem, então não vou comentar ele. Aqui a gente tem o spray com o espaçador. Continua rápido, a técnica fica muito mais fácil, então você pode utilizar em crianças pequenas, até menores de 1 ano, com a máscarazinha ali para adaptar, você consegue administrar a medicação inalatória para crianças, bebês, lactentes, né? Muito menos deposição orofaríngea da droga, tá? Custa mais barato que o nebulizador, tá? Não precisa ficar perdendo tempo preparando a droga. Problema, com o espaçador ele acaba ficando menos compacto, então para levar dentro de uma mochila ou passear, etc. Tal, fica mais complicado. A vantagem é que você pode explicar para o paciente, olha, você deixa o espaçador em casa, então as doses regulares da medicação você usa com o espaçador, quando precisar ir sair ou ir para academia, etc. Tal, daí vamos treinar um pouquinho para pegar. Então isso, o uso do spray com o espaçador ou não, ele é intercambiável. Os nebulizadores, tá? Então, você não precisa ter técnica nenhuma, sincronização nenhuma, tá? Não precisa ficar prendendo a respiração. O a jato acaba sendo portátil, mas os outros não. Aliás, desculpa, os outros são portáteis e o a jato até pode ser portátil, mas geralmente não, tá? É mais caro do que os sprays. Você gasta tempo para preparar a dose. É o mais demorado de todos, precisa de eletricidade e tem a questão também da higiene, né? Contaminação de reservatório entre pacientes e até a higiene em questão no mesmo paciente tem que limpar tudo isso aí adequadamente, tá? Os dispositivos de pó seco, tá? São rápidos, a sincronização não é crítica, porque é quando você puxa que vai liberar a droga. Tá? Eles são compactos, portáteis e são também mais baratos que os nebulizadores, mas são mais caros do que os sprays e dependendo do dispositivo ele acaba sendo muito mais caro que os sprays. Tá? Ainda assim, técnica é muito importante. Tá? Tem deposição orofaríngea da droga, mais até do que os sprays, né? E não tem como usar como ventilação mecânica. Vamos agora passar um pouquinho para as classes de drogas. Falamos então sobre tosse, falamos sobre dispositivos inalatórios, sprays, nebulizadores, dispositivos de pó seco. Como é que a gente acopla isso aí agora então na farmacologia? Aqui é um artigo bastante recente sobre fisiopatologia de asma, né, uma doença crônica que é uma verdadeira epidemia. Aproximadamente 7 a 8% dos adultos têm asma, até 15% das crianças têm sintomas de asma. Então é uma doença bastante comum, né? Basicamente dividida em 2 tipos: a asma predominantemente alérgica, antigamente chamada de asma extrínseca, dependente de inflamação TH2, linfócito TH2, né? Mastócitos, eosinófilos, linfócitos TH2 ativado, leucotrienos, né? Bastante interleucina 4, 5 e 13, potencializando isso aqui, histamina, prostaglandinas, ok?
E tem uma outra forma de asma, que é tão comum quanto, que não tem nada a ver com alergia, inflamação não do tipo 2, linfócito TH1, TH17, asma neutrofílica. Então aqui não adianta, não tem nada que ver com alergia, tá? Outro tipo de mecanismo, outro tipo. A gente conhece muito mais e tem muito mais alvos na asma alérgica TH2 do que na asma não TH2, asma neutrofílica. Seja qual for aquilo que te desencadeia a asma, aqui muito mais os antígenos, pólen, ácaro, fungos, aqui muito mais poluição atmosférica, agentes microbianos, partículas virais, irritantes, agentes físicos. Essa cascata inflamatória, então, vai levar ao quê? Hipertrofia de musculatura lisa, com uma tendência à hiperresponsividade da musculatura lisa, proliferação de fibrócitos com deposição colagênica e uma progressiva infiltração da camada submucosa, tornando o lúmen do brônquio cada vez menor e mais rígido, hipersecreção de muco, né? E edema e hiperpermeabilidade da membrana aqui. Isso leva a sintomas, falta de ar, tosse, sibilância, as crises de broncoespasmo e as exacerbações agudas que podem eventualmente até ser fatais. Então, em linhas gerais, essa é a fisiopatologia da asma. O que é importante você guardar aqui? Que você tem dois componentes muito distintos. O componente inflamatório, que é o mais importante, tá? Porque a asma, então, é uma doença inflamatória. E o componente da hiperconstrição da musculatura lisa, que é o que causa aquele sintoma que foge do controle, onde aí você vai precisar ter drogas que ajam rapidamente, relaxando a musculatura lisa do brônquio. Então, como eu mostrei para vocês anteriormente, o protótipo dessas drogas foi a adrenalina, que tinha muito efeito colateral. A adrenalina estimula as células alfa e beta adrenérgicas cardíacas, então com taquicardia, tremor. A partir daí, então, você vai sintetizando drogas que sejam mais específicas para os receptores beta-agonistas nas vias aéreas. Então, de norepinefrina e epinefrina, que são drogas sistêmicas, você passa para o isoproterenol, que é um pouco mais específico, e aí o albuterol, que é o nosso salbutamol, que é o protótipo do beta-agonista de curta ação. Tá? São drogas para ser utilizadas, então, preferencialmente via inalatória, embora você possa administrá-la via sistêmica. A via sistêmica vai ter uma segurança muito menor. Você vai ter muito mais os efeitos de ativação do sistema simpático sistêmico em comparação com a broncodilatação. Então, via de regra, medicamento inalatório é preferencial no tratamento da asma e DPOC do que o tratamento sistêmico. Tratamento sistêmico fica reservado para situações de muita exceção. Muita exceção. Então, os beta-agonistas de curta ação têm efeito imediato, questão de minutos, duração de efeito em torno de 4 horas. O salbutamol e o fenoterol são os protótipos dessas drogas aí. Quando se modificou a estrutura química deles, surgiram então o formoterol e o salmeterol, que têm uma afinidade pelo receptor por um tempo maior e uma especificidade maior. Então são drogas que são mais potentes e drogas que permanecem por 12 horas ligadas ao receptor. Essas medicações, via de regra, foram pensadas para melhorar o controle da doença, não tanto para uso na fase aguda. Embora o formoterol hoje já tenha uma grande base de segurança na literatura, que ele pode sim, como ele tem um início de ação que é muito parecido com o salbutamol, de 5 minutos, ele pode sim ser utilizado também na crise. Tá? O salmeterol, como ele tem um início de ação em 30 minutos, ele não serve para tratar crise de asma. Tá? Então aqui a gente tem os beta-agonistas de curta, ou SABAs. Depois surgiram os beta-agonistas de longa ação, 12 horas, os LABAs. E nos últimos 3, 4 anos, então, vieram os VLABAs. O que são os VLABAs? Duração de ação de 24 horas.
possibilitando o quê? Administração única diária. Não é para tratar case, é para você melhorar controle da doença, melhorar sintomas a longo prazo. Quais são os VLABAs? O indacaterol, o olodaterol e o vilanterol. Então, beta-agonista de curta, 4 horas de duração. Beta-agonista de longa, 12 horas de duração. Beta-agonista de ultra longa, 24 horas de duração. A administração única diária melhora o quê? A adesão ao tratamento pela comodidade da posologia. Claro que aqui a gente tem um aumento de custo muito barato, um pouquinho mais caro e mais caro ainda, ok? O receptor para os beta-agonistas fica na superfície das células da musculatura lisa, e quando a molécula, então aqui a gente tem aqui o salbutamol, vai se ligar naquele receptor, altera a conformação, através da ativação que utiliza MP cíclico ativado, você vai ter uma série de efeitos nos canais intracelulares de íons e cátions, fazendo com que relaxe a musculatura. O efeito final é o relaxamento da musculatura brônquica. Tem que lembrar que essas drogas, quando você incorpora no receptor, você tem uma saída do potássio num canal aqui, e faz com que essas drogas provoquem hipocalemia transitória. Tá? Então, elas são drogas interessantes até no tratamento, são uma das formas de você tratar uma hipercalemia com risco de vida, mas elas a longo prazo provocam câimbras, por esse mecanismo aqui, e hipocalemia. Então, principalmente quando combinadas com outras drogas que causam depressão do potássio, como diuréticos, por exemplo, isso pode levar a casos de hipocalemia até com risco de vida. Além disso, por ativarem intrinsecamente o sistema nervoso simpático, essas drogas causam taquicardia frequentemente. Essa taquicardia, na grande maioria dos casos, com aqueles dispositivos que eu mostrei, ela dura um curto período de tempo. Tá? Então, são alguns minutos que você pode sentir as palpitações da taquicardia, um pouco de tremor também. E isso vai depender do quanto da droga que é absorvida via sistêmica ou não. Tá? Então, vai depender um pouco também da sensibilização do paciente. Então, se você for idoso e tiver risco com arritmias cardíacas graves, por exemplo, uma miocardiopatia dilatada grave, que já teve taquicardia ventricular, usa desfibrilador implantável, obviamente você não é um bom candidato para utilizar esse tipo de medicação. Já falei para você sobre a hipocalemia e as câimbras, né? Então, são drogas que ainda na população em geral e no meio médico provocam muito medo na sua utilização. Tá? Por isso, vários estudos de segurança foram realizados. Quando eu estava me formando, essa discussão sobre segurança de beta-agonistas estava muito na moda. Aliás, me formando não, entrando na faculdade. Entrei na faculdade em 94. Então, ocorreram epidemias de morte em asma a partir da década de 60, após a introdução dessa droga aqui, que era a isoprenalina forte. O nome já quer dizer porquê, né? Uma segunda epidemia ocorreu na Nova Zelândia com a introdução do fenoterol. Muito cuidado, o fenoterol é muito utilizado no Brasil. Tá? Então, isoprenalina forte e fenoterol são beta-agonistas pobremente seletivos em altas doses que têm um aumento dos efeitos cardíacos. E quando utilizados em altas doses, podem dar problema. Tá? Então, o fenoterol é o famoso Berotec. Então, você tem preferencialmente utilizar salbutamol. Se não tiver, você tem que usar fenoterol, mas tem que usar com bastante cuidado. Ok? Então, nessa época aqui, década de 60, 70, os corticoides inalatórios eles ainda não eram muito utilizados. Então, muito dessa mortalidade que é associada com os beta-agonistas é que os pacientes não eram bem tratados para asma e ficavam usando doses elevadíssimas de beta-agonistas e acabavam morrendo de qualquer jeito. Tá? Então, na moderna farmacoterapia da asma, onde você sempre, a não ser nos casos de asma intermitente muito leve, mas asma persistente, sempre vai ter uma dose de corticoide inalatório associada junto ao tratamento. Então aí
Aqui vocês veem budesonida, que é o corticoide, associado com formoterol. Estudo de segurança, 2016, FDA pediu, olha, nós queremos estudos de segurança de associação de corticoide inalatório com beta-agonista de longa ação, mostrando que quando você associa essas drogas de longo prazo, você não tem aumento de efeitos adversos em comparação com o corticoide isolado. Isso também foi demonstrado para a associação de fluticasona, que é um corticoide com salmeterol, que é o LABA, tá? Tanto em adultos quanto em crianças menores de 6 anos. Então, são drogas seguras, tá? Já acima de 2 anos você já pode utilizar a beta-2 de longa duração. Os anticolinérgicos, outra classe de broncodilatadores, exploram o outro receptor do sistema nervoso autonômico na via aérea. Então, quando você usa um agonista do sistema simpático, o receptor é o beta-agonista, você causa broncodilatação. Né? A descarga adrenérgica prepara o animal para fuga ou para luta. E para isso você precisa respirar melhor, então você broncodilata. Já o sistema nervoso parasimpático, principalmente através da acetilcolina atuando nos receptores muscarínicos, vai causar o efeito contrário. Você vai ter broncoconstrição e broncorreia. Então, se você quiser aliviar os sintomas de obstrução brônquia, você vai ter que antagonizar o parasimpático, utilizar os anticolinérgicos. O protótipo dessas drogas é o brometo de ipratrópio. São drogas que, via de regra, demoram mais para ter o seu efeito na via aérea do que os beta-agonistas, por isso que não são utilizados de rotina para alívio sintomático imediato, que demora entre 30 minutos, 1 hora para funcionar, e os pacientes não têm todo esse tempo para esperar. E também tem uma potência, o ipratrópio em relação aos beta-agonistas de curso, ele tem uma potência um pouco menor. Então, um anticolinérgico como medicação assim, de alívio sintomático na asma, a utilidade dele é muito questionável. Quando combinado aos beta-agonistas de curta, no tratamento das crises de asma, as crises graves, ele tem um benefício que é mensurável, é discreto, mas é mensurável. Tá? Então, anticolinérgico de curta ação na asma, apenas na crise associado ao beta-2 de curta. Okay? Para DPOC, antigamente se utilizava, se recomendava, né, isso ainda é uma possibilidade técnica de você recomendar múltiplas inalações de ipratrópio que tem uma duração de efeito de 6 horas na via aérea, então 4 vezes ao dia o paciente repete a inalação, ou modernamente você vai utilizar o ipratrópio melhorado, que é o tiotrópio, né, que o tiotrópio é o protótipo do anticolinérgico de longa ação. Aqui nessa revisão dá para ver bem, o receptor M2 ele não é interessante para a ação farmacológica dessas drogas, porque isso não é broncodilatador, pelo contrário, é broncoconstritor. Então, quanto mais específico para o M3, melhor vai ser o efeito. E vocês vejam que o tiotrópio consegue isso. Ele praticamente não tem efeito M2 e um efeito M3 muito interessante. Uma droga que tem um início de efeito entre 1 e 2 horas e uma duração de efeito de 24 horas. Um broncodilatador muito potente, especialmente eficaz em pacientes com DPOC, mas nos últimos anos também eficaz nos pacientes com asma que não responde às outras intervenções. Né? Então os anticolinérgicos eles têm um papel principalmente relevante nos pacientes com DPOC, né? Mas eventualmente na asma você também pode abrir mão deles. Como a asma é uma doença inflamatória, então os corticoides são a pedra fundamental do tratamento da asma. Tá? Corticoide inalatório contínuo. Aqui vocês, nessa figura do Goodman, que eu tirei do Goodman, do capítulo que era escrito pelo Peter Burns. Então você vê que o corticoide ele vai ser internalizado no receptor, vai ativar modificação na transcrição a nível de DNA. Então, são genes que vão ser ativados na transcrição e que vão pegar e vão antagonizar uma série de estímulos inflamatórios, principalmente bloqueando a síntese de genes inflamatórios. Citocinas, quimioquinas,
moléculas de adesão, receptores inflamatórios, interleucinas, enzimas, proteínas. O corticoide ele bloqueia tudo. Qual que é o fantástico do uso do corticoide na asma? Foi você passar do protótipo, que é a hidrocortisona, e desenvolver moléculas que são utilizadas especificamente na via aérea e que praticamente não são absorvidas, porque corticoide sistêmico, os efeitos colaterais de longo prazo são intoleráveis, né? Ganho de peso, diabetes, hipertensão, catarata, estria, síndrome de Cushing, redução do crescimento, alteração do metabolismo, osteoporose. Então você não tem como pegar e tratar a asma com corticoide sistêmico. Então, a partir da beclometasona e evoluindo ao longo das gerações, hoje a gente tem a mometasona, fluticasona, que são muito potentes topicamente, ou seja, na superfície mucosa, e praticamente inabsorvíveis. Cada vez aqui a fração de absorção vai diminuindo. E aí você consegue ter um mesmo efeito com mais segurança. Do ponto de vista técnico, utilizando doses equivalentes, né, você tem o mesmo efeito terapêutico. Tá? O que muda com as drogas mais modernas é que elas teoricamente são mais seguras. Mas, parecido com a questão da farmacoterapia inalatória, seja qual for que você escolher, você vai ter hoje segurança e eficácia. Então, beclometasona, budesonida, fluticasona, mometasona, todas elas são igualmente eficazes para controle dos sintomas do quadro clínico da asma. De novo, reduz o recrutamento, maturação e comunicação entre eosinófilos, entre linfócitos, degranulação, recrutamento e desenvolvimento de mastócitos, de macrófagos, né? Diminui o nome de células apresentadoras de antígeno, estabiliza a estrutura das células epiteliais, diminui a hiperpermeabilidade plasmática, estabiliza e sensibiliza a musculatura das vias aéreas aos receptores de beta-2 e diminui a secreção de muco. Então é a pedra fundamental do tratamento da asma. Já falei então para vocês dos efeitos colaterais. No uso da medicação inalatória, muito importante orientar os pacientes, então, depois de utilizar a sua dose de corticoide inalatório de forma adequada, bochechar, limpar a boca e cuspir fora, porque daí você evita a absorção oral, evita candidose oral, que é a imunossupressão local, irritação oral, né, alterações de voz, que também costumam ser bastante comuns. A preocupação na infância é o efeito no crescimento. Esse efeito existe, tá? Ele é mensurável. Depois de anos utilizando corticoide inalatório, mesmo com esses mais modernos aí, você tem um efeito mensurável, uma redução discreta da questão de poucos centímetros entre a altura prevista e a altura atingida, de modo que isso tem que ser explicado para os pais, eles sempre ficam muito ansiosos com isso, mas se entende que tipicamente você tem a prioridade é o controle da asma. Tem que sempre julgar risco-benefício, mas via de regra a prioridade é o controle da asma. Então você não deixa de tratar uma criança com asma por causa do efeito no crescimento, né? Você tem que explicar isso para os pais, mas via de regra isso o efeito é mínimo. Uma classe de drogas que surgiu no final dos anos 90, da década de 90, foram os antileucotrienos. Os leucotrienos são altacoides, são moléculas inflamatórias também derivadas do metabolismo do ácido araquidônico, bloqueados pelos corticoides, tá? E que tem ação aqui, tanto receptores da musculatura lisa, quanto nos linfócitos TH2, né? Amplificando a cascata inflamatória na asma alérgica. Então aumenta o recrutamento de linfócitos T, de eosinófilos, mastócitos, nas células dendríticas recruta mais, aumenta a ativação, aumenta o depósito de colágeno, aumenta a contratilidade e proliferação das células da musculatura lisa, todos esses mecanismos que são ativos dentro da asma brônquica. São drogas que são muito seguras, pouquíssimas interações medicamentosas, uso oral, né, seguras a longo prazo,
mas que infelizmente tem uma eficácia menor do que corticoide inalatório em baixa dose. Então eles miraram no nicho de mercado que é o paciente que não gosta de usar inalador e o paciente que tem medo de corticoide. Infelizmente, várias meta-análises mostrando que mesmo doses pequenas de corticoide são mais eficazes no controle da asma do que antileucotrienos, tá? Então, os antileucotrienos eles são uma opção para tratamento da asma, mas uma opção para tratamento de asma leve, né? São piores que corticoides inalatórios. Existem fracas evidências científicas para associar esses medicamentos quando você tem uma asma que não está controlada, né? Então, como associação, eles eventualmente podem ser eficazes, tá? Mas o principal nicho mesmo de tratamento é como farmacoterapia oral crônica na asma leve persistente. Por último, na asma, eu tenho que mencionar isso, não é o foco da revisão, mas nós estamos entrando num capítulo da farmacologia da asma, que são os anticorpos monoclonais. Nós já temos vários anticorpos monoclonais, alguns já aprovados pelo FDA, outros já em fase de aprovação, que miram em alvos específicos de citocinas na asma. Então, anti-interleucina 5, anti-interleucina 5, anti-GE, anti-CRTH2, tá? Que amplificam a cascata inflamatória da asma. São drogas que são extremamente caras, da ordem de R$10.000 por mês de tratamento, tá? E que tem nichos dentro da asma que são muito específicos, tá? Que é aquela asma muito grave, não controlada com a farmacoterapia, né, por enquanto, e aí você tem que identificar esses pacientes com base na eosinofilia sérica, no nível sérico de IgE, outros marcadores como peristina elevada, que a gente ainda nem tem disponível no Brasil. Então eles são uma promessa para o futuro, essa que é a verdade. Nós temos que saber que existem já anticorpos monoclonais sendo pesquisados para asma, mas eles vão beneficiar sim ainda uma fração que é muito pequena de pacientes no universo. Então eu mostro isso para vocês, mas com uma menção, para não dizer que eu não mencionei isso numa aula de farmacologia. Esse é o GINA, que é a diretriz mundial para asma, né, versão 2017, mostrando como é que você integra isso. Obviamente vocês devem revisar isso na aula de pneumologia de asma, mas só para mostrar assim que a asma, quando você tem apenas asma intermitente, você fica com medicação de alívio, que é o beta-2 de curta, tá? O salbutamol é o protótipo, conforme a necessidade. Se estiver usando isso até uma vez por semana e tiver tudo bem, maravilha. Começou a piorar disso, tá? Aí você precisa associar corticoide inalatório em baixa dose. Ainda não atingiu o controle, próximo passo, associar um corticoide inalatório de baixa dose junto com um beta-agonista de longa ação. Então, budesonida formoterol, fluticasona salmeterol ou qualquer dessas combinações aí. Pode considerar eventualmente um antagonista de leucotrieno, pode considerar então, ao invés de associar o beta-2 de longa, aumentar a dose do corticoide até uma dose moderada ou alta. Tá? Se não controlou, o tiotrópio entra como opção, isso é uma novidade na asma, e as outras associações. E aí a asma, aquela que realmente 10% dos pacientes que não controlam com nada, aí você já está com tudo isso aí e vai ter que pensar de repente alguma dessas moléculas específicas para alvos moleculares, anticorpos monoclonais, e eventualmente utilizar até corticóide oral sistêmico na menor dose possível para controlar esses pacientes que são um problema. Mas 90% dos asmáticos você vai conseguir controlar com essas estratégias aqui. Bom, e o DPOC? O que o DPOC tem de diferente da asma? O DPOC é a combinação, né, de bronquite crônica, que vocês veem aqui, modificação estrutural do bronquíolo terminal, com destruição, inflamação crônica, né, destruição da arquitetura normal, e o enfisema, ruptura dos septos alveolares, causando obstrução, colapso respiratório precoce e hiperinsuflação pulmonar. Tá? Também uma doença obstrutiva, principalmente secundária a inalantes irritantes, cigarro 80%, a gente tem outras coisas, infecções respiratórias, a gente tem queima de combustível, carvão, lenha, enfim.
Isso vai gerar uma cascata inflamatória, principalmente centrada então em macrófagos e linfócitos, né, com aumento de protease que vai levar a essa destruição aqui. O que ele tem diferente da asma? O paciente com DPOC ele é mais sensível ao uso de anticolinérgicos. Então, enquanto a asma até responde a tiotrópio ou anticolinérgicos, o paciente com DPOC ele costuma se dar muito melhor com anticolinérgico. Tá? Aqui a gente tem um estudo da década passada, em 2005, 2007, tá? Que foi o TORCH. Foi o primeiro estudo que mostrou que uma combinação de corticoide com beta-2 de longa era melhor que os componentes isolados na função pulmonar dos pacientes com DPOC. E durante uma década aí, o tratamento dos pacientes com DPOC muito sintomáticos foi combinar então corticoide com beta-2 de longa, muito parecido do que a gente faz com asma grave. O que mudou? Então mudou o surgimento do tiotrópio, um anticolinérgico de longa ação, um efeito na função pulmonar muito significativo em relação ao placebo. E depois, vou dar uma avançada aqui, a combinação dos anticolinérgicos. Então, o tiotrópio, agora a gente já tem o glicopirronium, que é outro anticolinérgico de longa ação, e o aclidinium e o umeclidinium, que são outras drogas. Você combinar com beta-2 de ultralonga, e aí você tem um benefício de função pulmonar que é maior do que as drogas isoladas. Então, aqui você está vendo 200 ml de VFUM, né, em comparação com placebo. Isso é uma coisa que há 20 anos atrás era impensável você achar que farmacologicamente era possível fazer com o paciente com DPOC. Então, uma melhora muito interessante aí com o uso combinado de dois broncodilatadores, os beta-2 de ultralonga junto com os beta-2 com os antimuscarínicos de longa, né? Aqui combinação de um meclidínio e um vilanterol melhor que o meclidínio, melhor que o vilanterol isolado. Né? E aqui o efeito prolongado, residual, do uso dessa combinação. De novo, combinação aqui tiotrópio mais olodaterol, melhor do que os componentes isolados. É o dobro? Não. Obviamente não é o dobro, mas você tem aqui uns 10 a 20% de ganho de função, o que às vezes para os pacientes mais graves pode ser significativo. Tem um estudo recente de menos de 2 anos atrás, estudo FLAME, comparando, lembrem do estudo TORCH, salmeterol, fluticasona melhor do que salmeterol isolado e fluticasona isolado. Porém, agora eu tiro o corticoide e eu deixo o broncodilatador puro. Lembrem que a inflamação do DPOC é diferente da asma. Não tem nada que ver com alergia, não tem nada que ver com eosinófilo, é partícula, é antiprotease. E notem que com os broncodilatadores associados, a probabilidade de eu exacerbar, de eu piorar a doença é menor mesmo comparado com o corticoide sozinho. Então isso faz a gente rever a questão do corticoide no DPOC. DPOC parece hoje que é broncodilatação máxima combinada. Claro que você não precisa usar isso para todos os pacientes, mas à medida que a doença vai ficando mais grave, que o paciente vai ficar mais sintomático, é isso que vai acontecer. Essa tabela eu tirei do GOLD, assim como o GINA é a diretriz mundial da asma, o GOLD é a diretriz mundial do DPOC. E essa tabela ela resume, depois vocês podem olhar com calma, podem até pegar o GOLD na internet, que está disponível gratuitamente, todos os agentes farmacológicos broncodilatadores. Tá? Então o fenoterol, são os beta-agonistas de curta ação. Fenoterol, que eu falei para vocês, está disponível como inalador nos Estados Unidos. No Brasil, a gente tem apenas para solução para nebulização. Já falei para vocês que ele é mais perigoso do que o salbutamol, então só use se não tiver salbutamol. Salbutamol é o protótipo da classe. A terbutalina é a droga que a gente tem para utilização parenteral no Brasil, subcutânea, tá? Para ser utilizada em casos assim, de emergência emergencíssima, crise de asma muito grave, né? Quando a via inalatória não está sendo suficiente, então você pode abrir mão de um beta-2 de cursa com muito cuidado pela via subcutânea, porque aí você vai ter mais efeito sistêmico.
Os beta-2 de longa, de novo, 12 horas de ação. Arformoterol não tem no Brasil, formoterol tem aqui, tanto para inalador de pó seco quanto para spray, tá? O indacaterol, inalador de pó seco, o ladeterol, inalador de pó seco, e o salmeterol, a gente tem aqui, tem para inalador de pó seco e tem também no formato spray. Tá? Eles existem isolados. De novo, nunca usar beta-agonista isolado na asma, a não ser o de curta ação, para alívio das crises. Asma é doença inflamatória, corticóide inalatório tem que estar presente desde as fases precoces da doença. Se você prescrever só broncodilatador para asma, esses pacientes têm aumento de mortalidade. Os anticolinérgicos, então, de curta ação e pratrópio é o protótipo da classe. Nós não temos ele no formato spray mais, mas temos a solução para nebulização para combinar quando salbutamol com fenoterol quando necessário. Tá? E de longa ação, que é a grande vedete do tratamento do DPOC, temos o tiotrópio, que é o protótipo, e agora as novidades, o meclidinium, glicopyrronium e aclidinium, todos eles na forma inalador de pó seco, tá? Glicopyrronium nos Estados Unidos tem solução para nebulização, aqui não existe. Combinações, fenoterol e pratrópio para alívio na curta ação, é o que a gente tem no Brasil, tá? Aqui nós temos aí formoterol combinado com os antimuscarínicos de longa ação, indacaterol, glicopyrronium, o viranterol, meclidinium, esses dois já tem no Brasil, e estamos aguardando a combinação de oladeterol e tiotrópio, isso mirando principalmente no paciente com DPOC mais severo, ok? Vou ter que falar para vocês de metilxantina, mas eu vou falar mais adiante. E a combinação de beta-2 de longa mais corticosteroides, então formoterol beclometasona, formoterol budesonida, formoterol mometasona, salmeterol fluticasona e vilanterol fluticasona, aqui sim mirando no tratamento da asma mais grave, corticoide combinando com beta-agonista de longa ou de ultralonga. Na asma não existe a combinação corticoide com antimuscarínico. Lembre que o antimuscarínico é principalmente eficaz nos pacientes com DPOC. E os inibidores da fosfodiesterase 4, que é o roflumilast. Por que eu não vou falar muito de xantina? Vou falar agora já. Xantina era uma classe de droga muito utilizada há um tempo atrás, antes de surgir todo esse catatal de broncodilatador mais moderno. Não se tinha muita coisa. As xantinas, elas aumentam o tônus broncomotor, então causam broncodilatação. Tem um pequeno, mas mensurável efeito anti-inflamatório e aumentam muito o débito cardíaco. Então são drogas que têm uma janela terapêutica muito pequena. Tá? Eu me lembro de vários pacientes passarem muito mal, ficarem muito mal com o uso de xantinas. Felizmente, de uma década para cá, essas drogas praticamente foram abandonadas no tratamento das crises de asma. Eu não sei ainda por que elas aparecem nos consensos, enfim. A evidência científica para a associação dela com essas novas drogas é muito fraca. São drogas que não se tem pesquisa clínica com elas há mais de 10, 15 anos, mas elas ainda figuram lá como opção de exceção. Eventualmente um paciente ou outro você vai ter. Então são drogas que tinham uma eficácia que era discreta, mas mensurável, mas que foram abandonadas principalmente pelo risco do seu uso, muito efeito colateral, janela terapêutica muito ruim, e porque as associações mais modernas de broncodilatadores parecem oferecer um benefício muito maior do que o seu uso. Aqui eu já mostrei para vocês. Então, por causa dessa toxicidade, se começou a explorar, então, os inibidores, as metilxantinas, elas são inibidoras de várias fosfodiesterases. Então se procurou aquela fosfodiesterase que era mais específica para broncodilatação e anti-inflamação na via aérea, que é a fosfodiesterase 4, e se sintetizou então um bloqueador dessa droga que é desse receptor, dessa enzima que é o roflumilast, que tem um pequeníssimo, mas mensurável efeito anti-inflamatório. Tá? Então é uma droga que na maioria dos estudos foi testada sozinha, quer dizer, os estudos fizeram os pacientes abandonar todos os outros broncodilatadores,
que tem um efeito muito pequeno, muito discreto nas exacerbações e que tem muitos efeitos sistêmicos de longo prazo, além do custo, que ainda é muito alto, diarreia e tal. Então, é um agente assim de exceção no tratamento do TPAC, que exacerba muito, que tem muito muco, que tem muito catarro, que tem muito dinheiro também, que não se importa de ter diarreia, né? Mas ela também está no armamentário do tratamento do DPAC. Então, com isso, eu chego no final da aula. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa discussão. Deixo aqui, então, os capítulos de antiasmáticos e broncodilatadores do Goodman e Gilman para vocês revisarem. E eu vou deixar esse artigo sobre os dispositivos inalatórios no acervo da disciplina para vocês estudarem. Tá? Foi um prazer conversar com vocês e até a próxima aula.